Aqui no nosso vídeo quero falar também sobre um jogador que foi procurado pelo menos 3 vezes pela diretoria do Goiás, aliás, pelo menos 4 vezes nos últimos 2 anos, que é o Guilherme Bissoli, atleta que hoje está com 26 anos de idade, centroavante, pode fazer uma função de um falso 9 também, jogando na Tailândia pelo Buriram United. 10 gols nessa atual temporada em 14 partidas. O Bissoli está em reta final de contrato, o seu vínculo se encerra em junho do ano que vem, lá no Buriram, e ele já pode inclusive assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer outra equipe. O Bissoli já foi procurado pelo Goiás ao final de 2022, naquele momento o Goiás estava se preparando, né, para a Série A do Campeonato Brasileiro. No ano passado o Bissoli também foi procurado outra vez, em 2023, e nesse ano houve uma consulta, tanto no comecinho da temporada, ali em meados de janeiro, quanto também agora recentemente, no mês de junho, mas o contrato dele lá na Tailândia, ele chegou com um vínculo de 2 temporadas. No ano passado também foi um dos artilheiros do campeonato tailandês, com 16 gols em 15 partidas. Não é um centroavante barato, né? O cara para estar jogando lá na Tailândia não vai estar recebendo o mesmo tanto que ganhava aqui no Brasil, claro que não. Mas entrando em reta final, pode sim ser um jogador que o Goiás, para uma Série B de Campeonato Brasileiro, dê conta do recado. No Avaí em 2022 foi a sua melhor temporada, 14 gols na Série A. No Ceará no ano passado acabou decepcionando. Apenas 3 gols em 17 aparições, também teve outros bons momentos, vestindo a camisa do Atlético Paranaense. Eu gosto do Bissoli, tá? No meu entendimento, é um jogador, por exemplo, se o Goiás começasse a temporada, tendo esses dois nomes, né, especulados até agora para a função de camisa 9, por exemplo, Goiás começando o ano tendo o Bissoli e o Caio Dantas, para a Série B eu acho que tá legal, tá? Acho que tem jogador melhor? Claro que tem, mas fazendo uma comparação, salário, custo-benefício, a quantidade de gols também nos últimos anos, penso que não seria uma má escolha da diretoria alviverde não, tá? O Bissoli que tem uma característica diferente, ele é um centroavante mais ágil, mais móvel ali na frente, não é aquele centroavante altão, paradão, mas tem uma boa percepção dentro da grande área. Tem só 1,75 m, mas faz gols de cabeça, né? Uma coisa interessante, o Bissoli tem muitos gols de cabeça na sua carreira. É destro, bate muito bem em pênaltis da mesma forma. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa sobre o Guilherme Bissoli, jogador que já esteve próximo de vestir a camisa do Goiás em algumas oportunidades nos últimos anos. Completando o nosso vídeo, quero falar sobre o meia Giovani, aquele mesmo ex-Goiás, teve uma excelente passagem na temporada de 2018, na Série B, foram 7 gols e 9 assistências naquela temporada em 54 aparições. O Giovani que está em reta final de contrato no Avaí e que, segundo informações vindas da Band de Santa Catarina, esta informação foi confirmada pelo jornalista Igor Oliveira e também pelo Ricardo Shade da Band de Florianópolis, que existe o interesse do Vila Nova na contratação do Giovani, o Giovani que na época de Goiás zoava bastante o Vila Nova também, naquele acesso em 2018. É um bom jogador para a Série B. Vou deixar para vocês um mapa de movimentação aqui do Giovani, segundo o SofaScore, uma nota média bem interessante, de 7,08. Na segunda divisão, atuando pelo Avaí, foram 4 gols e 3 assistências em 33 jogos nesta atual temporada, sendo 32 deles como titular. Eu gosto do Giovani, no meu entendimento também para a Série B do Campeonato Brasileiro é um excelente meio-campista. O Goiás que já tem um jogador mais ou menos nessa função, que é o Rafael Gava, né? O Rafael Gava que, assim como o Giovani, faz essa função de um segundo meio-campista. O Giovani tem facilidade maior para atuar um pouquinho mais avançado, mas no meu entendimento são jogadores parecidos. Não acho que um, por exemplo, não possa jogar um com o outro, né? Isso pode sim acontecer. Para o ano que vem, o Giovani não seria a minha primeira escolha, claro que não. Só que é um jogador que, para uma realidade de segunda divisão, já conseguiu agregar, tanto aqui no próprio Goiás, quanto também pelo Coritiba. Ele subiu lá em 2019, também pelo Cruzeiro foi muito bem na temporada de 2021, no Sport razoável em 2022, e nessa temporada também um bom ano, vestindo a camisa do Avaí. Está em reta final de contrato, o Avaí também tem um interesse na sua renovação, mas até aqui não tem nada definido. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito do Giovani, se poderia ser um bom reforço para o Goiás. Hoje com 30 anos de idade, está aí na mira do Vila Nova, e eu não me surpreenderia esse retorno dele para Goiânia no ano que vem. E qual indicação você faria para esta região do gramado? Se compensa, por exemplo, o Rafael Gava tem contrato, né, até o final do Campeonato Goiano, e eu já estenderia esse vínculo para não ter risco. O Marcão está em reta final de contrato, o Marcão está jogando bem, Goiás vai jogar a Série B, então o Marcão acho que ainda serve tranquilamente para o ano que vem.
e o Juninho, né, meio-campista, não deve ficar. Chegando o Juninho do América, do meu entendimento, o Goiás precisa de um camisa 10 legítimo, né? Por exemplo, no meio de campo, vamos pensar aqui com o Marcão e o Juninho, falta um 10, né? Falta ali um 10 de fato, um 10 legítimo. Pode jogar até mesmo com o Rafael Gavi, enfim, esse esquema do Mancini recentemente, utilizando 4 meio campo. O link no comentário. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma informação envolvendo a Copa Verde da temporada de 2025, onde, segundo informações do André Rodrigues, da Rádio Band News, um abraço aí para o André, ele garantiu o seguinte, que a CBF irá fazer um convite para o Goiás nos próximos dias. O Goiás será convidado para jogar a Copa Verde do ano que vem, com o mesmo formato da competição nessa temporada, e o Goiás ele entra, né, ou pode entrar, através do ranking, né, ou seja, o Goiás que não conseguiu classificação via Campeonato Goiano, que era pelo menos chegar nas semifinais, para jogar a Copa Verde do ano que vem, mas diferentemente da Copa do Brasil, a Copa Verde ainda utiliza o ranking de classificação dos seus clubes, como o Goiás está ali entre os 20 melhores, se eu não estiver enganado ainda, no ranking da CBF, ele tem sim direito a essa vaga. O melhor ranqueado, né, da região Centro-Oeste, Norte e o Espírito Santo, e exclui também o Cuiabá dessa história, porque o Cuiabá ele poderia pegar essa vaga do herdeiro, vamos colocar assim, do ranking, né? Mas como o Cuiabá foi campeão mato-grossense, ele já tem esse direito. Essa informação é confirmada pelo André Rodrigues e garantiu também que o Atlético, o Vila Nova e a Aparecidense também serão convidados a jogar o torneio. Resta agora saber essa decisão do Goiás, se vai aceitar ou não. No meu entendimento, é sim muito importante que o Goiás jogue a Copa Verde da temporada que vem, por no mínimo 3 aspectos. O Goiás não tem a Copa do Brasil em 2025, conseguiu essa proeza. Desta maneira, o calendário fica mais limpo. Eu até concordo que às vezes, com um elenco curto, fica muita competição para você administrar. Copa do Brasil, Copa Verde, Copa Sul-Americana, ainda tem estadual, onde o Goiás até hoje joga com o time principal, eu não concordo com isso, naquela fase inicial. E ainda o Campeonato Brasileiro com 38 rodadas. Como o Goiás não tem a Copa do Brasil, aquele calendário entre janeiro a maio, abril, maio, quando começa o Brasileirão, ele vai ficar bem tranquilo para o Goiás, com poucos jogos. Não vai ser aquela maluquice de você emendar 5, 6 semanas com partidas no final e no meio de semana. Não é esse o cenário. E mesmo o Goiás acrescentando alguns jogos da Copa Verde, não vai ficar pesado. Por quê? Em entrevista coletiva, aquela depois do clássico contra o Vila Nova, acho que essa informação foi até divulgada pelo Caio Munif, da Rádio Bandeirantes. Ele perguntou sobre a Copa Verde para o Lucas Andrino e ele garantiu que naquele momento o Goiás não jogaria a edição de 2025. E tem outro critério também, né? Além da premiação, agora eu falo mais sobre ela, o Goiás ele vive uma escassez de títulos muito grande. A última conquista, por exemplo, no Campeonato Goiano, aconteceu em 2018, mas na Copa Verde o Goiás foi campeão na temporada passada, então eu coloco pelo menos duas em uma, né? 3 questões. Do Goiás tem uma possibilidade real de título, não é garantia, porque também tem outros bons adversários. Como não tem a Copa do Brasil, é uma forma tanto de você preencher aquele calendário inicial do começo do ano, não pesaria para o Goiás, e ainda com a conquista, por exemplo, de um caneco, né, sendo a Copa Verde, o Goiás chegaria até a 3ª fase já garantido para a temporada de 2026. Então não vejo motivos para o Goiás recusar esse convite da CBF, que deve chegar nos próximos dias.